Beleza, gente, vamos lá. O objetivo aqui desse treinamento, dessa conversa, é ser algo bem leve. A gente vai conversar, trazer o que hoje pessoas estão utilizando junto com a metodologia, né, de tráfego, IA, o que a gente tem feito que tem dado muito resultado, tanto de âmbito de atendimento, tanto de âmbito quando o cliente chega na loja. Então, assim, o principal objetivo dessa conversa não é eu ensinar ninguém a vender nada. Meu objetivo não é ensinar vocês a serem vendedores de carro. Vocês já são vendedores de carro. Meu objetivo é pegar a experiência que vocês já têm com o ramo e aperfeiçoar isso com o conhecimento que hoje o pessoal tem aplicado no dia a dia aí. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver aí? Estou conseguindo. Beleza, vamos lá então. Gente, primeiro de tudo, eu sempre gosto de estar falando do nosso mapeamento. A gente já tem a nossa estrutura validada e a gente gosta de trazer isso bem mapeado. Qual é a função de cada um e qual que é o nosso papel dentro da operação. Então, assim, a gente começa sempre com os anúncios. Então, dentro dos anúncios, eu já trouxe um número aqui, por exemplo, de 1.500 por mês. A gente colocando 5 carros anunciados, o criativo. Então, o criativo ele precisa ser um criativo que atrai a presença da audiência, precisa ser o que o cliente está buscando e precisa aparecer para ele na hora certa, no time certo. Não adianta aparecer para o cliente numa hora que ele não vai poder clicar, numa hora que ele não vai poder dar esse atendimento. Ah, Lucas, mas como saber isso? A Meta sabe, com o algoritmo. Então, a gente consegue fazer essa leitura aí para poder fazer o cliente chegar na pré-venda automatizada com IA. Então, a partir daí, a inteligência artificial ela vai tirar as dúvidas do cliente, ela vai qualificar o lead. O que é tirar as dúvidas e qualificar o lead? Tirar a dúvida é o cliente entrar, o bem interesse naquele Logan. Aí o cliente começa, pô, me manda foto do carro, começa a fazer várias perguntas, esse carro tem GNV, não tem. Então o objetivo daí é entender se esse cliente ele é só mais um curioso que está querendo aquele veículo, sonhando o que for, ou se ele realmente está caminhando dentre os passos da conversa para um processo progressivo de agendamento. Então, quando a gente olha nesse processo de qualificação, quando o cliente ele para em alguma determinada etapa, são dois fatores. Ou ele é um cliente desqualificado, ou ele não estava podendo falar naquele momento e o follow traz ele de volta. Agora, se ele é um cliente desqualificado, ele não vai dar continuidade. O que é isso? O cliente entrou no atendimento, ele fala que quer saber as parcelas, mas ele não quer passar o CPF por medo. Tudo bem. Mas aí você fala para ele ir na loja, sugere para ele um agendamento. Aí ele, mas eu tô só olhando, quero ir na loja tal de semana que vem, mês que vem. Então isso já demonstra que ele está com menos intenção de compra. Então isso já desqualifica o cliente. Então não é só porque ele tem vontade, não é só porque ele iniciou o atendimento que ele é um cliente qualificado. É a continuidade no atendimento e a continuação no script que faz a gente validar se ele é um cliente qualificado, quente ou não. E cliente quente, cliente qualificado, são clientes que têm condição de comprar o veículo. Não adianta também o cliente passar por todas as etapas do funil, chegar aí na loja e ele não ter nenhuma condição de comprar o carro. Isso mostra que ele é um cliente desqualificado, mesmo tendo passado por todas as etapas. Então são vários fatores que a gente precisa estar sempre analisando. Então esse é o papel da IA ali nessa primeira instância. Então ela vai falar por áudio, vai coletar os dados para simulação, vai agendar a visita ali. Então, ela vai trazer toda essa informação e fazer a triagem para o vendedor. Então, quando ela faz a triagem para o vendedor, geralmente chega uma mensagem tipo essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui. Ó, por exemplo, chegou essa aqui às 2h38, essa aqui às 3h27. Então, ó, mais um cliente atendido e qualificado pela Gabi. Aqui vem o telefone do cliente, o nome do cliente, o veículo de interesse do cliente, a entrada do cliente, a data e a hora e o resumo da conversa. Então, aqui o cliente Rafael, ele
escolheu aqui no caso uma moto, né, 17 mil, prefere financiamento 100% no boleto, com parcela confortável, passou o CPF do nascimento e o endereço dele para viabilização. Aqui nesse formato aqui eles trabalham muito com venda digital, então é um pouquinho diferente. Mas é basicamente esse é o modelo de triagem. Então ela pega todas as informações que aconteceram naquele atendimento e passa para você já resumido. Então vocês não precisam ler a conversa todinho para se habituar. Basta só pegar o resumo da IA e usar isso daí como contexto para dar continuidade no atendimento. Então depois de toda essa etapa aqui de triagem que acontece no automático, parte de anúncio e pré-venda no automático, chega na etapa do vendedor. Que geralmente a gente já estipula que quando esse lead é triado, o vendedor já tem que entrar na primeira instância, tem que ser ligação. Ah, Lucas, mas eu gosto de mandar mensagem, eu gosto de falar por mensagem, tem que ser ligação. Na ligação é onde você gera conexão com o cliente com a voz, onde o cliente começa a te conhecer, te entender, não vai faltar nenhuma informação para ele ali, que às vezes na mensagem fica subentendida ou o cliente não entende direito. Então na ligação você quebra todas essas partes, você confirma ou agenda a visita com ele para ver o carro. Então vamos supor que a IA já fez a visita, você vai ligar para ele de novo para confirmar com ele, para trocar uma ideia com ele. Se a IA já fez o agendamento, se a IA não fez o agendamento, você vai ligar para ele e vai fazer esse agendamento o quanto antes. Então, na etapa de agendamento, é uma coisa que acontece muito e muitos erram. Não adianta você falar ao cliente, que dia você consegue vir aqui? Que dia fica melhor para você vir ver o carro? Será que você consegue vir ao cliente falar, eu vou ir aí no sábado, vou ir na semana que vem? Você sempre precisa conduzir a etapa de agendamento. Então é sempre você, fulano, a gente tem disponível aqui para agendamento tal dia, tal hora, tal hora. Que hora fica melhor para você vir aqui? Qual você prefere? O cliente vai responder. Ou das opções que você deu, ele vai falar, pô, não consigo, eu trabalho, eu tenho compromisso, não vai dar para mim, eu só consigo ir tal dia. Poxa, fulano, você só consegue ir tal dia, você não consegue mesmo vir antes? É que a gente está com uma condição muito especial e a gente não queria perder. Ou deixar com que outro cliente acabasse levando. Então, para a gente garantir que essa oportunidade vai ser sua, você não consegue vir mesmo nenhum dia antes, o cliente vai responder se ele consegue ou não. Se ele não consegue, não tem problema, você agenda com ele no dia que ele está disponível, mas você sempre deve sugerir para ele o dia. Se ele não cair dentro do dia sugerido, você precisa tentar trazer ele o quanto antes para a loja. Então, dentro das principais estratégias, primeiro de tudo, você trazer o cliente nas primeiras 24 horas ou 48 horas para a loja. Então, se o cliente já passou por todas as etapas, já passou os dados, o que acontece muito? O vendedor vai lá, bate a ficha do cara lá no sistema, vê que ele está aprovado, tem alto índice de aprovação, e fala, pô, sua ficha aprovou, você consegue vir aqui na loja? Perguntas de sim ou não, o não sempre é mais forte. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, que além de vendedor, a gente também precisa estar habituado com processos que são, que a gente chama hoje de processos de agendamento, processos de quebra de objeção do cliente. Então, quando vocês fazem perguntas de sim ou não, a tendência do cliente falar um não ou pensar sempre é mais propícia. Então, vamos supor que você foi lá, passou a ficha desse cliente, a ficha está aprovada. Fulano, sua ficha está aprovada. Você tem um prazo de 24 horas para vir aqui na loja para aproveitar essa condição. A gente tem disponibilidade para amanhã, na parte da manhã às 10 horas ou na parte da tarde às 3. Que horas fica melhor para você vir? Aí o cliente vai te responder. Se por algum motivo ele não conseguir, fulano, infelizmente você não vai conseguir vir. O prazo da sua simulação aí, ela é de 24 horas. Pode ser que você acabe perdendo a sua oportunidade, ou então eu consiga até mesmo segurar ela aqui no sistema. Mas eu preciso que você me fale uma data o quanto antes para me poder agendar e a gente garantir essa oportunidade. Não indico também você fazer outras simulações, porque corremos o risco de perder essa oportunidade, seu score abaixar e você perder essa chance de você comprar o seu veículo. Fazendo isso, você já inibe o cliente de simular em outras lojas, você já faz com que o cliente pare de ficar procurando outras oportunidades, já fique fixa com a proposta que vocês têm pré-preparada para eles. Então vocês fidelizam o cliente a vir até a loja e aproveitar essa garantia. Então, até essa etapa assim, vocês estão entendendo? Tá ficando alguma dúvida, alguma coisa que vocês já faziam, queriam compartilhar aqui também?
Tá mutado aí, gente. Essa parte de fidelização a gente já conclui, já faz. De sempre tentar fidelizar o cliente, trazer ele para a loja. Essa parte aí toda eu já fazia, até essa forma de abordagem, eu não dou muita margem no cliente escolher o dia, Uhum. eu já pegava e já botava mais, ó, tal dia ainda está disponível, qual dia fica melhor para você? Bem incisivo assim, né, porque não pode dar muita brecha para o cliente escolher, não. Mas ultimamente, não sei por que circunstâncias, é bom até o IA estar fazendo isso, porque ele já está fazendo uma triagem que, como nós tínhamos que fazer, e hoje, dentro de tudo que você falou, eu vejo que muitos clientes não estão no perfil de realmente procura de veículo. Eu estou vendo muito perigoso. Começou um chiado aí agora que trocou de fone seu. Calma aí. Sou meu. Pronto, pode continuar, Alexandre. Eu estou vendo mais curioso do que clientes realmente com perfil de estar buscando veículo. Mesmo a gente fazendo toda essa triagem, né, sondando com o cliente para poder saber o que falar muito com eles tá buscando o carro até qual valor, porque muitas das vezes a gente passa o valor, aí o cliente fica mudo. Uhum. Aí eu quero trazer o cliente de novo para mim. Aí eu pergunto, até qual valor você está buscando? Está buscando algum carro específico? Para poder, né, saber se realmente é mais um curioso ou se realmente não está dentro do perfil, dentro do que ele está buscando, que é valor, né? Sim. Aí eu tento fazer dessa forma para poder sentir mais o cliente. Sendo que eu estou vendo que está tendo muito curioso. Ou quando não é curioso, é cliente querendo muito carro barato, que é o que a procura hoje está muito para isso. Uhum. Ou então o cliente quer o carro mediano ali com parcelas muito Tipo, baratas, muito fora da R$ curva. 500 de parcela, assim, entendeu? Uhum. Mas você tocou num ponto muito interessante. Por exemplo, isso é uma dor geral que a gente pega com outros clientes também. Que, ao seu ver, chega bastante clientes curiosos. Muito. O que faz você analisar que, assim, cara, além do fato de parcelas desproporcionais e a busca de carros muito baratos, o que te faz olhar assim, pô, cara, esse cliente não vai comprar? Eu vejo dentro da soldagem que eu falo, a continuidade que não existe. Uhum, Você tenta trazer, tentar entender, e muitos não dão continuidade. Só que o valor. Qual é o valor dessa palha? Aí você fala o valor. Aí fica no mudo. Aí você fala, tá buscando carro até qual valor, não sei o quê. Aí cliente, muitos não continuam, nem falam, até 20 mil, uhum, tá? Porque se ele dá o retorno, ok, nós estamos ainda, né, sim, negociando, vendo o que dá para fazer. Mas tem muitos clientes que falam, 32 mil, 36 mil, acabou, não te dá mais feedback, não tem retorno, uhum, entendeu? Aí eu vejo que é muito cliente curioso, ou então só está pesquisando o preço. sim. O que são estratégias positivas aí? Vou ressaltar uma que eu já vi no perfil de vocês, e é muito legal. Vou ressaltar outra também que é muito interessante. Por exemplo, o cliente ele sempre vai querer saber o valor antes da hora, vamos dizer assim. Para a gente que está atendendo, ele quer saber o valor antes da gente ter agregado valor, antes da gente ter feito as perguntas certas, antes da gente entender um pouquinho qual que é o motivo dele estar querendo aquele carro. Negociação, sendo que a gente que tem que mandar na negociação. Então, eles mandam um monte de pergunta e acha que a gente vai responder uma por uma. Eu tento cortar e eu tenho que mandar na negociação, não ele que tem que mandar, entendeu? Exato. O que funciona muito nesses quesitos é na primeira pergunta, que geralmente é a pergunta de valor, geralmente a gente costuma deixar o cliente impaciente, digamos assim. Então, o que seria deixar o cliente impaciente? É você responder a pergunta dele com outra pergunta. Então, ele quer saber o valor do veículo. Pô, legal, fulano, você está querendo saber o valor do veículo. É que hoje aqui a gente tem, sei lá, mais de 20 carros. A gente ajuda clientes a comprarem veículos desde dos 20 mil até os 60 mil. Eu preciso Uhum. entender. Hoje você quer comprar o seu carro financiado, à vista, tem carro na troca, como é que... Pronto. Você já direcionou o cliente para um outro norte. Então, fazendo essas perguntas, e é claro, depois a gente vai ter a transcrição tanto do que a Xana está falando, tanto do que eu estou falando, para a gente ter isso como um documento para aplicar no nosso script, mas a gente consegue fazer com que o cliente, ele... Calma aí que vou aceitar alguém aqui na chamada.
a gente consegue fazer com que o cliente seja direcionado para uma outra direção. Uhum. Então, o que é importante a gente sempre analisar? E esse é um contexto que eu vi que já tem lá no perfil, vi alguns vídeos do Diego. O objetivo da loja de veículos não é se comportar como uma loja de shopping, uma loja de roupa, uma loja em que os clientes entram para sair de lá com uma sacolinha do seu produto, da sua conquista, digamos assim. Não é a mesma Uhum. coisa que alguém vai lá na loja da Apple, compra um celular e sai feliz da vida porque comprou um iPhone. Um veículo acaba tendo um valor emocional e uma Sim, carga muito maior. Então, quando eu vejo, até mesmo já vi isso no perfil de vocês, é trazer essa sensação para o cliente de que o objetivo de vocês não é oferecer o veículo da loja, não é ele vir ver a vitrine da loja, mas é realizar o sonho do cara. Então, às vezes, ele chega na loja e ele vê uma equipe de vendas que vai estar brigando por ele vai falar, cara, mas esse pessoal é diferente. Então, por isso a gente vê na internet toda hora algum influenciador coloca o vídeo dele ligando pro banco, brigando com o cliente ali e tal. Isso é fachada, porque faz com que os clientes olhem com uma outra perspectiva para a loja. Então, quando a gente tem essa condição com o cliente de fazer ele entender, olha só, fulano, eu sei que você está querendo essa parcela, mas eu preciso que você venha até aqui na loja para poder conversar com você e eu te explicar sobre a realidade do setor automotivo. Nosso principal objetivo é te ajudar a você conquistar o seu carro. Pode ser esse modelo ou pode ser outro que você se interessar. Só que existem coisas que são fora da média. E eu não vou conseguir te ajudar se você não vir aqui. Então, quando a gente traz esse cliente para a loja, é a hora que realmente ele vai ver, cara, essa galera aqui, ela vai brigar por mim. Não, ó, não aprovou, você tem outro CPF aí? Bota aqui, eu vou ligar pro banco aqui agora, a gente vai brigar aqui por uma parcela que seja ideal. Não, essa parcela, não, se eu chegar nessa parcela, você fecha comigo? A gente consegue dar continuidade? Enfim, esse âmbito de fazer com que o cliente não chegue na loja, dá uma olhada nos carros que você quer aí, e aí você me fala. Mas é direcionar o cliente. Essa, já mostra que eu tô mais. essa Ele questão da gente falar para o cliente vir à loja, chegar na loja, ele olhar os carros, ele vai ver um montão de carros assim, ele vai gostar de vários. Mas ele tem. sempre fica com aquela insegurança, aquele medo, a não ser quem já está com dinheiro na mão. Quem está com dinheiro na mão já está todo seguro. Me fala quanto é, eu quero comprar à vista, já dei uma olhadinha ali. O cliente que é mais seguro não é a maioria. A minoria é o cliente que quer realizar o seu sonho e está totalmente inseguro. Então é Tem, nosso papel trazer essa segurança para ele. Então é quando tem. a gente entra nessa etapa do fechamento com ele. Então o cliente que chega na loja ali para negociar a proposta, ele tem toda essa etapa. E o que eu gosto sempre de trazer nessa questão da negociação, né? Quando o cliente chega na loja. Primeiro de tudo, se o cliente tem carro na troca, antes de fazer qualquer coisa com ele, é a avaliação. Porque se você apresentar o veículo que ele quer primeiro, ficar de muito papinho primeiro, quando chegar na avaliação ele vai ficar assim, pô, esse pessoal vai jogar o preço do meu carro lá para baixo e vai jogar o deles lá para cima. Já começa a pensar um monte de coisa, pô, meu carro tá novinho, eles vão falar que meu carro tá barato. Não. Essa insegurança que o cliente tem na hora da avaliação tem que ser quebrada na primeira instância. Porque aí é a hora que ele vai se sentir seguro mesmo de qualquer forma, isso aí vai morrer ali e depois ele esquece com a transformação quando ele vê o veículo, quando ele está entrando dentro do carro, quando ele vai fazer o test drive e assim vai. Então, antes de tudo, com o cliente, faz a avaliação do carro dele, passa já o aval para ele, olha, seu carro está avaliado assim, assim, assado, vamos dar uma olhadinha aqui agora dentro do carro que ele quer. Então sempre trago, né? O Diego usou essa expressão e deve conhecer também, a avaliação 360. Então, primeiro de tudo, você precisa fazer o cliente ele conhecer todo o veículo dentro daquilo que você está vendo e daquilo que ele está vendo também. Então é legal, Lucas, falar nomes técnicos, nomes que o cliente não vai entender, é legal, mas você precisa fazer ele entender. Então não adianta você falar só que o carro ele é 1.4 sem você explicar para o cliente por que o carro é 1.4, por que o cliente bebe muito, por que o carro bebe pouco, por que o carro ele é turbo, por que ele não é turbo, qual que é a diferença do plus pro não plus. O cliente precisa entender essa questão quando você verbaliza para ele. Então, quando você vai de 360 com ele, você faz o reconhecimento total do carro, mala, a parte externa do carro.
até você ir para a parte interna com o cliente, onde ele entra, ele, a família dele. É a parte em que você vai apresentar para ele todo o veículo. Então, essa é a parte que a gente chama de 360. Depois que você apresenta todo o carro para o cliente, você fez o 360 com ele, qual que é o papel mais importante? Deixa o cara à vontade no carro. Fala para ele, olha, vou deixar vocês aí à vontade no carro, vou ali tomar uma água rapidinho, ou vou no banheiro rapidinho e já volto. Lucas, rapidinho que eu vou ter que atender o Tá, cliente aqui, tá, tá? tá certo, vai lá. Vai estar gravado, depois vocês vão conseguir ver também. Show. É a hora que vocês vão precisa deixar o cliente à vontade no carro, sabe por quê? Se ele quiser falar mal, ele vai falar. Se ele quiser falar bem, ele vai falar. Ele vai se sentir à vontade. Então deixou ele à vontade no carro, foi ali, tomou uma água, voltou, já volta com ele. Vamos fazer um test drive? Vamos andar com o carro um pouquinho? Isso se vocês tiverem esse hábito de test drive. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver, é bacana. Vamos andar um pouquinho com o carro? Anda com o cliente um pouquinho no carro, dá uma voltinha, deixa ele dirigir para ele sentir um pouquinho o veículo, já se sentir já com aquilo dali, chegando no trabalho, chegando na igreja ou na balada, sei lá onde que o cliente gosta de ir. Mas é importante ele se sentir assim. E durante todo esse percurso, você ir fazendo com ele perguntas de conexão. Entender de onde ele vem, de onde ele mora, por que ele quer comprar aquele veículo. E entender qual que é o motivo real da busca por aquele veículo. Às vezes o cliente vai falar, eu quero um carro mais espaçoso, pô, minha esposa tá grávida, ou sei lá, eu quero, toda vez que eu vou viajar eu tenho problema para levar as coisas, porque o meu carro é muito pequeno, gasta no espaço da mala. Então você vai coletando essas perguntas aí durante o test drive, durante a demonstração do veículo, para que o seu atendimento na negociação seja o mais completo possível, sem nenhuma dúvida, e você consiga tocar exatamente nas dores dele. Então isso é extremamente importante. Partiu dessa etapa, você precisa, chegou no test drive ali, você leva ele para um ambiente de negociação. E você precisa deixar claro para ele que é um ambiente de negociação. Não adianta, vamos chegar ali, vamos conversar, vamos agora ver lá as condições de pagamento. Não. Deixa explicitamente claro para o cliente que agora vocês vão para um momento de negociação. Um momento onde vocês vão sentar para falar da real condição de compra ou não desse veículo. Então é ali onde você vai agregar mais valor sobre o veículo, vai explicar mais sobre o veículo e vai brigar com o cliente para ele ter essa conquista. Então é sempre importante quando chega na parte ali de negociação, vocês fazendo uma abertura. Cliente, meu objetivo é fazer você sair daqui hoje com esse carro. Claro que não depende de mim, às vezes também não depende totalmente de você, depende do banco, depende de financeiro, depende de N fatores, mas nós estamos aqui nesse momento para negociar e brigar uma condição que vai fazer sentido para ambos os lados. Tudo bem? Combinado? Ele vai responder e ainda vai mais. Faça micropactos com ele. Tá fazendo sentido para você? Sim ou não? Você acredita que isso que eu estou te apresentando está fazendo sentido? Fulano, posso contar com a sua sinceridade mediante essa negociação? Você vai ser claro para mim, vai falar para mim, ó, gostei ou não gostei? Posso contar com a sua sinceridade? Sim ou não? Ele vai falar sim. Aí você dá continuidade na negociação. Sempre faça a condução da negociação verbal e visual. Então, tudo aquilo que você fala, transmita para um papel. Pega uma folha 4, um caderninho aí, o que for, ou uma tela de computador que você escreva, o cliente veja. Para tudo que você verbalizar para ele de condição e oferta que ele está recebendo, seja como uma proposta em papel. Então você precisa estar falando para ele, cliente, você vai sair daqui hoje com esse carro higienizado, com os 4 pneus novos, IPVA pago, e você vai escrevendo tudo isso no papel como uma oportunidade para ele de compra. Então, a partir daquilo dali, que o cliente teve ali toda a sua oferta verbal, toda a sua oferta visual, você vai para a sua condição de hoje e a sua condição de 30 dias. Então, Lucas, pode falar. olha só, já fiz vendas na concessionária, né? Uhum. E, assim, pessoalmente, o cliente ficou em dúvida. Sim. Né? E eu peguei, conversei com o gerente, fui até a casa dele com o veículo. Uhum. E lá, eu inverti a situação. Entende? Sim. Ele entrou no carro, veio comigo e assinou o contrato, fez tudo. Uhum. Não sei se ele sentiu a firmeza, né, de eu ter ido lá
mostrar o carro totalmente, de repente, para a esposa, o filho, que veio papagaio, periquito, Foi atitude. galinha, galo, veio todo mundo dentro do carro, né? Com um sorriso de orelha a orelha. Isso você acha certo? Com certeza. Com certeza. É claro que assim, ó, dentro do modelo de negócio, a gente não analisa de, vou sempre levar o carro na casa do cliente. Mas tem clientes que você observa como potencial, que você pode tomar atitude mais, como eu posso dizer, ousadas. Então, assim, essa atitude que você tomou foi algo totalmente fora da curva. O cliente poderia ir em várias lojas e de 10 lojas, de repente, as 10 não iriam fazer isso por ele. Entendi. Mas ele encontrou uma que fez. Então, ele viu que além dele já ter ido na loja, ter passado por todos os trâmites, você voltou na casa dele. Você sabia o endereço dele, que de repente na É que estava na negociação. ficha. Isso, na negociação, na conversa, na ficha ali, você pegou. Você foi lá na casa dele com o veículo e conseguiu contornar aquilo dali. É claro que eu não vou falar pra você assim, olha as fichas de todos os clientes aí, vai passando na casa de cada um, que isso aí vai virar venda. Não é assim. Não é assim. Mas Você tem que ter a certeza do que ele quer, Exato, né? exato. Porque não adianta eu querer levar o Onix aqui, LTZ de 70 mil, se ele só pode pagar um Celta. Exato. Tem que ter Né? esse time de qualificação aí. O que eu falo bastante é sempre utilizem o CRM nesse quesito para vocês terem todo o processo de qualificação do cliente. Por exemplo, isso que o Otto falou. Imagina que ele olha a ficha desse cliente, já pode estar escrito lá no CRM. Esse cliente não é um cliente qualificado, ele é qualificado para comprar um Celta, mas ele vem interessado num Onix, acabou sendo inviável a proposta. A partir disso daí, pode ser que passe um mês, 2 meses, você tem o que aconteceu naquela etapa de qualificação com aquele cliente. Então, todos os seus atendimentos vão ser controlados e efetivos. Vocês nunca vão se sentir perdidos, que é o que acontece. Porque a gente atende, se a gente colocar dentro do ano, a gente atende mais de 100, 200 clientes brincando. Só que a gente não vai lembrar o que aconteceu com cada um deles. Quando a gente tem esses dados, a gente consegue ter até mesmo, a gente vai conversar daqui a pouco, um follow-up mais assertivo para você trazer esse cliente de volta. Mas assim, Otto, essa estratégia que você fez de levar o carro lá e trazer esse cliente como venda foi uma estratégia sensacional e eu super indico. Se você olhar para um cliente que ele tem alta condição de fechamento, que ele está muito inseguro e você acha que você tem essa capacidade, essa condição de reverter isso em venda, utilizem estratégias ousadas como essa. É por isso que dentro da estratégia de agendamento a gente usa bastante para o cliente. Liga a chamada de vídeo. Já com o carro do cliente, tô aqui com o seu carro, você entrou lá no nosso anúncio, dá uma olhada no veículo aqui, em chamada de vídeo, já na loja, para o cliente ver que é tudo real, não tem falsidade, não tem fake news, não tem nada. Então, estratégias ousadas fazem o cliente ver vocês com outros olhos. É que você passa bastante confiança para ele, né? Sim. É onde você ganha o cliente. Né? Você passando a confiança, quer dizer, ele torna-se seu cliente e não da casa. Porque para onde você for, você leva ele. Exato. Né? Ele vai te procurar, vai ser uma troca, vai te indicar para outra pessoa. Ele traz o carro aqui, faz assim, faz assado. Né? E isso foi o que eu aprendi também lá na Dirija. Isso foi na Dirija, na época. Né? Sobre a venda, o pós-venda, que é o principal, né? Porque o pós-venda você ganha mais ainda o cliente. Com certeza. Né? Porque você está preocupado com ele, seu carro, como é que está? Tá bom? O senhor está satisfeito? Tem alguma coisa para ser feita? Ou o senhor está tranquilo? Porque hoje o cliente é assim, ele já chega na loja já sabendo tudo que o carro tem. Sim. Né? Só depende do vendedor chegar aonde ele quer, o ponto que ele quer. Exato. Pegar o ponto fraco dele, né? Como ele pega os nossos também, e passar a caneta. Exato. O que a gente observa bastante hoje no mercado, o melhor vendedor não é o que fala melhor, não é o que tem a melhor lábia, não é o que está mais acostumado com o nicho. O melhor vendedor é o que faz as perguntas certas e que tem processos bem validados. Então, dentro de toda a estrutura, sempre tenham mapeado,
por exemplo, quando a Xana estava falando, eu consegui identificar que ela tem mapeada já algumas coisas que ela fala com os clientes. Por quê? Ela identificou cenários que se repetem. E é o que acontece. Às vezes você trabalha 10, 15, 5 anos, até um ano no segmento, você já consegue analisar que, caramba, essa objeção, essa dúvida, essa pergunta, esse problema, se acontece repetidas vezes. O que difere é como a gente vai se preparar para contornar isso da próxima vez. Porque da primeira vez pode ter sido um choque, mas da segunda vez, eu já sabia que isso poderia acontecer. Eu tenho que conduzir desse jeito. Isso precisa estar mapeado. Se não tiver mapeado, a venda se perde, você esquece, você se perde no que tem que fazer. Às vezes o cliente vai levantar uma objeção que você deveria agora só ignorar e mandar uma outra pergunta, você se esqueceu qual era o direcionamento, fez outra coisa e o cliente se perdeu ali. Porque é muito rápido o time de compra ou não, decisão de compra ou não do cliente. Para o cliente falar assim para você, estamos fechado, vou levar o veículo, parece que demora, mas é muito rápido. Porque o cliente ele faz as contas na cabeça dele ali e rapidamente ele já fala para você, vamos, estamos fechado. Então isso é um processo de você conseguir esse sim, são 3 palavrinhas. É o sim. Assim como o não também são 3 palavrinhas, só que infelizmente tem um poder muito forte. O sim também são 3 palavras. A gente só precisa ter a técnica certa para trazer esse cliente para a mesa. A ousadia, as estratégias. E vocês como vendedores, vocês precisam estar o tempo todo tendo as reuniões de vocês. As cúpulas de vocês, onde vocês vão compartilhar conhecimento e compartilhar estratégia. Imagina, por exemplo, que o Otto pegou um cliente que ele não está conseguindo reverter. De repente ele conversa com a Xana vai dar uma ideia para ele, que ele vai conseguir trazer esse cliente de volta e vai virar venda, e vice-versa se for o Júlio ou se for outros. Então às vezes a gente fica muito naquela de não, vou vender, a comissão é minha, o cliente é meu, eu sou o vendedor, bam, bam, bam. Só que os melhores processos comerciais hoje de venda não é um vendedor, é uma equipe de venda. Então você pode querer remar o barco sozinho, mas você vai precisar de um remo melhor, você vai precisar de mais pessoas remando, você vai querer melhorar o seu barco, vai querer botar um motor, você vai querer colocar mais pessoas para virar um navio. Então, para esse processo crescer, para vocês como vendedores crescerem individualmente, aumentar o número de comissão também, que o objetivo também é levar vocês levarem mais dinheiro para casa de vocês como venda, é vocês compartilharem conhecimento e crescerem ambos juntos. Então, dentro do processo, né, que eu vejo muitas lojas falharem, é que muitos vendedores têm rixa, ou se acham demais, ou tem esse senso de que é cada um por si, ou se ajuda até certo ponto. Passando disso aqui, já está ultrapassando o limite. Não, vocês estão aí como uma equipe. Se o Otto crescer, vocês têm que vender, vocês têm que comemorar, se a Xana também tem que comemorar e tudo mais, dentro do limite, dentro do respeito ali de vendas, para que a OFI cresça e vocês amadureçam cada vez mais. Então, assim, o processo de negociação e venda com o cliente vai muito além só de ter só um modelo, de ter só esse mapa mental que eu trouxe aqui para vocês, mas é ter um processo validado, ter script validado, mas ter também vendedores que vão ter formas de pensar diferentes. Porque a forma que eu vou lidar com o lead é diferente que a forma que vocês vão lidar. Da mesma forma, o ato de negociação, o ato de agendamento e tudo isso. Então, o que a gente faz hoje é colocar um pré-vendas de IA, que tem um processo que vai ter o mesmo atendimento para todo cliente, vai saber se adaptar dentro do contexto, mas que quando passar para vocês, vai depender da expertise de cada um para converter isso aí em venda para a loja. Então, a gente Tem uma coisa. Pode falar, Desculpa, fica à vontade. Não, desculpa, pode continuar, eu te cortei. Não, Depois pode ir, o objetivo é esse mesmo, a gente está tendo essa troca. Deixa eu te fazer a pergunta. Você sabe que existe muito cliente que é ignorante, vamos botar assim. Bastante. Então, ele não quer falar com a IA. Eu só quero falar com o vendedor. Sim. Aí ela vai buscar o que ele está precisando, certo? Só que ele não quer falar com ela. Uhum. E aí? Como é que funciona? Geralmente a IA ela não se apresenta como a IA. Ela se apresenta como vendedor, a voz dela é super humanizada para se parecer mesmo como humano. Quando é o caso do cliente reconhecer que é uma inteligência artificial, que é um robô, seja lá o que for que ele achar,
a gente coloca uma coisa que é análise de sentimento. Então ela olha como é que o cliente está se comportando no atendimento, ou se o cliente começou a ficar muito grosseiro, muito seco, ou ele falou explicitamente que não quer falar com essa atendente, quer falar com um humano, ela vai fazer a triagem para vocês imediatamente. Ela não insiste no entendi. cliente. Tá. Então ela tem esse time para analisar o sentimento do cliente e fazer essa triagem para vocês, caso o cliente fale explicitamente que quer falar com um humano. Mas assim, isso são casos muito específicos. Isso acontece com clientes que têm perguntas muito específicas ou cenários muito discrepantes ali, que aí acaba acontecendo mesmo. Mas na maioria das vezes o cliente segue o fluxo normal e acaba nem percebendo que é uma inteligência artificial. Entendi. Seguindo esse processo, voltando aqui lá na etapa que a gente estava, dentro da etapa de fechamento, gente, é extremamente importante vocês prepararem, aí vocês têm que alinhar, conversar todo mundo, uma proposta que seja a proposta do dia. Se o cliente foi na loja hoje, ele tem a proposta de hoje e nenhum outro dia ele vai ter. Vocês podem ter uma outra proposta melhor que dure 30, 40, 60, um ano inteiro. Mas ele tem que ter a proposta de hoje. E isso precisa ficar claro para ele. Então, geralmente, você precisa falar para ele bem claro. Cliente, eu tenho uma proposta que é uma proposta, sei lá, vocês dão um nome. Proposta de hoje, proposta protagonista, valor, enfim, vocês dão um nome. Proposta ou FIA, enfim, essa proposta é de hoje, com tudo que vocês escreveram. Você vai receber tudo isso que eu te falei hoje. E além de tudo isso que eu te falei, você vai receber isso, aquilo outro. Se você fechar com a gente hoje. Aí o cliente já começa a entrar naquela. Se eu não fechar hoje, eu vou perder essa oportunidade e essas condições. Mas... Eu acho legal, desculpa, Pode falar. Porque senão eu me perco. Eu acho isso legal, muito legal o que você falou, mas isso tem que partir mais dos gestores para poder criar essa questão, né? Para a gente poder... porque nós não temos essa autonomia, Sim. Entendeu? Então, são coisas que tem que sentar todo mundo, conversar, para isso aí criar essas chamativos, né, atrativos, e conseguir ter autonomia para poder barganhar ali com o cliente. Entendeu? Sim. Isso é um ponto muito importante, eu vou falar sobre isso mesmo. Por isso que eu falei, você tem que alinhar bem. Hoje vamos trazer números reais, assim. Quando eu chego um cliente e esse cliente está em negociação, com quantos clientes vocês estão ao mesmo tempo em negociação? Hoje, na realidade de vocês hoje? Nenhum. Eu tô com um, na verdade. Tá com um e mais ninguém tá, né? Geralmente é assim que funciona. Quando um tá, os outros não estão. Então, o que muitos têm feito hoje? Primeiro, quando o dono ele pode estar participando das negociações, é excepcional. Quando ele não pode, isso precisa estar sendo claro para o cliente e acordado entre vocês. Primeiro, vocês têm que acordar até que ponto pode chegar dentro de cada veículo. Então, dentro de cada veículo, vocês têm que saber, ó, dentro desse veículo aqui, eu consigo oferecer polimento, higienização, pneu, IPVA, consigo liberar para ele uma colocação de multimídia e assim vai. Então, dentro dessas etapas, você precisa estar passando para o cliente tudo que foi acordado entre vocês ali. Agora, Lucas, eu não tenho total autonomia e eu estou sentindo que eu consigo levar esse cliente se eu oferecer isso daqui. Não tem problema. O hábito de negociação é aquilo que eu falei. Não é para a gente ter aquele medo, aquele receio de não sei se eu posso. Não, fulano, vou ligar aqui agora para o dono da loja. Se eu conseguir para você essa condição, você fecha com a gente? Ele vai te dar a resposta. Você liga pro Diego, o carro é tal, o cliente está aqui comigo, a condição é essa, tu acha que a gente consegue? Posso? Estamos liberados? Diego dá o aval, vai para cima, cliente, parabéns, o carro é seu. E é isso. A questão de autonomia é muito importante vocês definirem entre vocês até onde vocês conseguem ir, que isso é muito importante. Porque se chegar na negociação, o vendedor não tem poder de balancear ali com o carro, fica muito difícil. Até mesmo no valor. Se você vende um carro que ele o máximo que você consegue chegar nele é 60 mil, você fala para o cliente que ele está custando 60 mil, você não tem margem para negociar. Ou então você fala para o cliente, ele está custando 62, você só tem 2 mil para negociar com esse cliente. Joga o carro para 65, 67, 68,
e vai trazendo uma agregação de valor tão poderosa nele ao longo da negociação, que de repente um carro que você ia vender a 62, você vendeu a 65 e você nem esperava. Então é importante vocês fazerem aquilo que eu falei, a cúpula de vocês com o Diego, alinharem dentro de cada carro lá qual que é as etapas que vocês podem chegar de negociação, e quando o cliente estiver na mesa com vocês vão conseguir tratar isso com clareza e falar para o cliente com abrangência. Cliente, tô com essa condição aqui para você, preciso saber se o Diego vai liberar. Se ele liberar, a gente está fechado. Tem que ser assim. Não adianta também você brigar pelo cliente, ele tá na dúvida. Precisa ser, se eu conseguir, a gente fecha, que eu vou ligar para ele aqui. Então, trazendo essa condição para o cliente, ele já tem a proposta verbal e a visual. Você já escreveu para ele tudo que você falou. Não importa se a sua letra é bonita ou feia, se ele está recebendo aquela folha ali, pronto. Então, dentro desse âmbito ali, o cliente vai ter a proposta do dia e vocês vão ter esse âmbito para negociar, essa margem assertiva. Então, é importante vocês fazerem um alinhamento comercial entre vocês para entender onde vai chegar, porque é o que eu falo, o nosso objetivo é alinhar o marketing e o comercial. Não adianta a gente ter... Pode falar, Júlio. Às vezes acontece, sabe o que também, por exemplo, o carro está anunciado a 100 mil e o cliente viu o site, tem o site da loja, só que ele está vindo direcionado pelo Instagram, o Instagram não seleciona o preço, não fala o preço. Uhum. Mas o cliente ele acompanha também o site da loja. Sim. Aí você fala assim, o carro é 100 mil, ele quer pagar 95, aí você vai falar que o preço do carro é 105. E ele vai falar, pô, eu já vi no site da loja anunciado a 100 mil, pô. Então, Júlio, nesse caso é o que eu falo, todo o processo de vocês tem que estar alinhado com a metodologia. Geralmente, se vocês vão subir 5 mil, 10 mil a mais no carro, todo o site tem que estar assim. Porque o cliente ele vê o valor cheio do veículo. O carro custa 100 mil, 90 mil. Impacta às vezes? Impacta. É o ponto forte? Não, porque na maioria das vezes o cliente compra a parcela e não o valor do carro. Porque senão muitos clientes não iam fazer o financiamento, onde ele compra o veículo e paga o dobro do valor às vezes. Então assim, a gente tendo isso em mente, todo o site de vocês tem que estar aliado com a proposta. Não pode nunca fazer igual você falou, né? O carro tá lá 100, o cliente chegar e a gente falar 105. No site já tem que estar 105. Para quando o cliente chegar, você ter essa margem ali para negociar com ele. Então, geralmente, todo esse processo é estruturado antes. Preço do veículo, margem do veículo, valor de negociação, poder de negociação dos vendedores. Tudo isso precisa estar sendo acordado e alinhado com vocês. Se não tiver alinhado, vocês ficam sem o poder de decisão ou até mesmo ficam de mãos atadas, dependendo exclusivamente do Diego. Então, é importante vocês terem um processo em que vocês não dependam tanto, só dependam se for uma situação muito específica, algo que não foi acordado, algo que vocês precisam realmente avaliar. Então, é isso que tem que ter em mente. Isso está tudo alinhado. Vocês pararem para conversar entre vocês e alinhar precificação, alinhar preço no site, alinhar tudo isso para que seja tudo certinho na etapa da negociação com o cliente. É pegar na emoção e não na razão. Isso, exatamente. A venda, na maioria das vezes, ela é na emoção. Então, o cliente que a gente chama de cliente emotivo, ou o cliente que ele é mais pensativo, digamos assim, ele é um cliente que fala que não toma decisão na hora, não toma decisão por impulso, precisa pensar com cautela, precisa contar para a esposa. Às vezes, ele precisa desse momento. Só que se a gente souber conduzir ele da maneira certa, a gente consegue trazer ele de volta. Então, assim, por isso que esse processo de você ter uma proposta dele fechar hoje, faz o cliente pensar, cara, eu vou perder isso daqui, ou então eu vou para casa, vou pensar e vou retornar amanhã, já agendado, já vai sair da loja agendado. Faz o seguinte, então, você tentou todas as alternativas com ele, tentou contornar a objeção, tentou fazer as perguntas para ele, trazer ele de volta, explicar para ele que é uma oportunidade única,
Tem lógica que tira a folha da frente dele para poder ele realmente se sentir pressionado. Só que o cliente ainda assim não cedeu. O cara realmente não fecha no ato da decisão. Não tem problema. Aí é a hora que você fala, não tem problema. Faz o seguinte. Se eu conseguir deixar essa proposta para você disponível até tal dia e você retornar aqui, a gente consegue fechar nessa condição, não vai mudar nada. Só preciso deixar agendado com você. Você vai para casa, vai pensar, vai conversar com a sua família e eu vou estar aqui disposto a te ajudar a comprar o veículo. Pode combinar assim? Pronto, vocês combinam já uma próxima data, um próximo horário e avança com esse cliente. Então, basicamente, essa é a estruturação. Se no final de tudo você não conseguiu, você faz esse agendamento e esse retorno com o cliente. E aí tem a estratégia do Otto, que ele acabou de compartilhar. Se ainda assim você viu que é um cliente que tem muito potencial e ele saiu dali só para pensar, leva o carro lá na porta da casa dele já com a proposta, já com tudo formalizado. Primeiro tenta mandar uma mensagem, liga para ele, vai, leva o carro lá, que também é uma estratégia ousada, como o Otto falou ainda agora. Mas, claro, avaliando que ele é um cliente muito quente e tem essa condição. Então, são estratégias que a gente vai alinhando e vai surgindo outras ao longo do processo. O Otto trouxe uma, a Xana trouxe uma, o Júlio vai surgir com outra amanhã ou depois. Então, é importante vocês alinharem essa questão do poder aí de vocês de negociação, para todos vocês terem condições de negociar com o cliente. É importante ter em mente que as ferramentas de negociação não são para ser dadas gratuitamente. Não são para ser dadas a qualquer momento. O cliente acabou de sentar na cadeira, fulano, você vai receber isso. Não. Oferece o mais básico para o cliente. E de acordo com a resistência dele, você vai quebrando as objeções, dando condições para ele. Então, basicamente, é assim que vai funcionando o hábito da negociação. Porque se ele chegar e você já entregar todas as ferramentas para ele já de cara, quando ele levantar a primeira resistência, caramba, acabou. Não tem mais o que fazer. Realmente acabou todo o meu poder de negociação com ele aqui. Já baixei o valor, já dei PVA, já dei polimento, higienização, multimídia, 4 pneus, acabou tudo. Então você fica sem o poder de decisão, o cliente levanta a resistência e sai da loja sem comprar o veículo. O principal o cliente precisa sair da loja com aquele sentimento amargo de que não conseguiu. Não por culpa dele. Porque a gente sabe que vai chegar clientes que vai fazer de tudo, nenhum CPF vai aprovar, não vai ter nenhuma condição, mas ele precisa sim sair da loja com esse sentimento de que, poxa, não consegui por culpa minha. Que uma hora ele vai retornar. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a essas etapas aí que a gente falou? Não. Legal. É importante a gente ser bem ousado se tratando de venda de carro. É o segundo produto mais vendido do mundo, depois de imóvel, casa, é claro. Então, é um carro de alto valor, é um carro que é uma realização de um sonho do cliente. Então, sejam ousados, liguem chamada de vídeo, perturba o cliente. O cliente chegou da campanha. Tu vai ficar assim, mas eu já mandei mensagem de manhã, ele não respondeu até agora. Não, manda de manhã, manda na hora do almoço, ele responder, manda tarde, manda à noite. Porque ele clicou no seu anúncio, você está pagando por ele. Não é você que está ligando para ele, batendo na porta da casa dele, você que foi procurar o carro dele. Ele que foi te procurar. Então, se ele foi te procurar, é mais do que justo que ele te dê pelo menos uma continuação de uma conversa. Entender se faz sentido para ele ou não, dar uma continuidade ali. Então, muito erro que acontece é o lead chegar de campanha e acabar se perdendo ali por algum motivo. Então, vocês precisam brigar por esse cliente, que o cliente que entra é como se vocês tivessem pagado. Pensa assim, todo lead que vocês estão atendendo, vocês estão perdendo R$100. E esses R$100 só voltam para vocês quando eles te respondem. Se ele não te respondeu, é R$100 perdido. Coloque já essa métrica. Lucas, mas o custo por lead dá R$2, R$1. Não. Para o vendedor, coloca como se fosse R$100. Você está perdendo R$100 do seu bolso por esse atendimento desse cliente. E é assim que deve ser o comportamento na hora desse atendimento. E o principal aí também, muito importante, o nosso follow, fidelização e prova social. Cliente que comprou com vocês, tira a prova social desse cara. Cliente, você comprou, está satisfeito, topa gravar um vídeo comigo ali rapidinho, onde você vai falar como é que foi a negociação,
como é que foi o meu atendimento contigo. Aí você vai para o cliente para gravar o vídeo dele. E esse vídeo dele gera outros leads, que vai gerar mais provas sociais. E isso vai mostrar na rede social que a loja de vocês não para de vender e, principalmente, não para de realizar sonhos. Vai mostrar que vocês não têm falcatrua, que vocês não enganam os outros. Porque se fosse uma loja ruim, tinha muita gente falando mal na internet, não muita gente falando bem. Então, esse é o conceito da prova social. Provar que o seu produto, o seu serviço, o seu atendimento e a sua empresa não faz mal a ninguém, só tem benefícios para os clientes. Então, esse é o ponto principal aí. É ter essa prova social de todo o cliente. É a fotinha com a chave, foto com laço, vídeo, tudo que você conseguir arrancar dele de prova social. Claro que tem mais cliente que é mais fechado e tal, então você pega uma coisinha só. Cliente que é mais aberto, tá mais feliz com você ali, explora, tira vídeo, tira foto, posta stories, o que você puder fazer, pega feedback em texto também, tudo que você puder você pega com esse cliente, porque isso vai reforçar tanto o seu trabalho como vendedor, tanto a loja que você trabalha. E a fidelização com esse cliente. Muitas lojas hoje não utilizam a estratégia de fulano, se você comprar esse carro comigo, eu garanto até 100% da tabela FIP na recompra do seu veículo. Aí vocês podem estipular, tá? Não sou eu que vou dizer a precificação de vocês, mas eu garanto até 100%, até 90% da tabela FIP do carro de vocês na próxima compra. Então isso faz com que o cliente ele retorne para a loja amanhã depois quando quiser comprar. Então precisa ter alguma estratégia de fidelização. Lucas, não quero usar essa de 100% da tabela FIP porque não faz sentido para mim. Elabore outra que faça com que o cliente volte na loja com o carro que ele comprou aí para trocar por outro. Então precisa... Lucas, pode falar. Quem trabalha muito assim da forma que você está falando são as concessionárias, né? Sim. A minha esposa comprou um Yaris 23, 24, em outubro de 23, né? E eles deram 5 anos de garantia e aquela prestação... Como é que é o nome que se dá? Oi? Prestação com taxa zero. Não, aquela que tem um resíduo no final. Ah, balão, plano Balão, isso. Entendeu? Então, o que acontece? Eles chegaram lá e falaram, ó, FIP 100% na troca de um nosso. Porque o que eles querem fazer? Levar você de volta, manter você lá. Entendeu? Eles querem isso. É do jeito que você está falando aí. Ah, você paga 100% da FIP. É o que eles querem. Só que quando você chega lá, não é nada disso. Eles vão dizer que foi feito um lateral, foi feito estourou, um pneu foi trocado. As coisas vai ter banais para não pagar. Entendeu? Não, a concessionária então, você está dizendo aí sobre isso. A concessionária vai ter um critério, sim, para poder avaliar se vai pagar FIP ou não. Vai depender do estado de conservação do carro, é claro. Se o cara chegar com o carro batido, fica complicado, né? Mas às vezes eles colocam para-choque. Para-choque é uma coisa que toda hora um pinta. Sim. Não tem jeito. Eles vão colocar que o para-choque foi pintado, retocado, né? Então é menos um detalhe que eles... Ah, não, mas se o para-choque foi retocado, não está 100%. Vamos botar assim, né? Que já foi pintado, então não tem jeito. Mas é assim que eles estão fazendo. Da mesma forma que você está falando. E a grande pergunta que a gente se faz com isso é: a sua esposa comprou esse Yaris, né? Que você falou? Uhum. A sua esposa comprou o Yaris. Quando a sua esposa pensar em trocar, qual é o primeiro lugar onde ela vai pensar em olhar o preço dos carros? Lá. Exato. Sem dúvida. Porque assim, por mais que ela conheça outras lojas, faça amizade e tal, aonde deu uma condição para ela, onde deu uma condição clara para ela de fidelização, é onde ela vai querer voltar. Então é isso que eu quero dizer sobre estratégia de fidelização. Você fazer o cliente pensar assim: pô, cara, eu quero vender meu carro, mas eu não posso procurar outras lojas sem ir lá naquela primeiro. Aonde eu fui bem entendido, Exato. Essa fidelização é muito forte. Então, por mais que a gente pense assim, mas o cliente vai ficar com o carro... Tem cliente que fica com o carro aí 10 anos, independente.
Se ele fica com 10 anos, a fidelização te traz indicação, a família dele compra e vários outros fatores, até chegar ao 10º ano em que ele vai realmente comprar o carro com você. Mas vai ser com você que ele vai comprar. Verdade. Então, essas garantias de venda faz com que você cresça o seu negócio cada vez mais. Então, o ponto de partida disso é que faz com que a gente tenha um processo que é sempre replicável e faz com que isso se torne uma bola de neve. Porque os problemas são os mesmos, as vendas vão ser muito semelhantes e a estrutura vai ser praticamente sempre a mesma. Pode crescer em loja, você vê concessionárias muito grandes aplicando a mesma estratégia há 10, 15, 20 anos e continua crescendo. Então, ter processo, e processo vai fazer vocês startarem cada vez mais. Então, a gente finalizando, né, com a questão do follow-up, o follow-up é uma coisa indispensável. Mas fazer o follow-up sem controle acaba não valendo de nada. O que eu quero dizer? Ah, você lembrou daquele cliente hoje, vai mandar uma mensagem. Não adianta. Porque às vezes você vai lembrar daquele cliente tarde demais. Ele já comprou. Então é extremamente importante você ter um processo de follow em que, olha, o cliente ele veio aqui na loja, ele passou pelo follow da IA, ele fez o agendamento, eu negociei com ele aqui, ele não comprou o carro e foi embora. Em quantos dias eu vou fazer contato com ele novamente? Depois que eu fizer contato com ele novamente, se eu não conseguir, quando eu vou fazer contato com ele novamente? E se não der certo, todo o fluxo de follow você tem que ter desenhado com ele. Então você tendo tudo isso alinhado dentro do seu fluxo de follow, você tem tudo isso pré-pronto dentro do seu processo comercial de atendimento para você trazer esse cliente de volta para a loja. Então às vezes o cliente veio na loja esse mês, ele não conseguiu comprar o carro. Mas passa um mês, 2 meses, está lá na tua agenda, ó, você está sempre mantendo contato com ele. E não é aquele contato tipo assim, e aí, vamos comprar o carro? Não, conversa com ele, e aí, como é que tá a família? Pô, o carro ainda tá te prejudicando na viagem, ainda tá sem mala, o gás, como é que tá aí o seu veículo? Lembra que você tinha um Ford Ka, como é que ele tá? Aí o cara às vezes vai compartilhar, pô, o carro tá no mecânico, cara, tô cheio de problema aqui, não sei o quê. Enfim, ter essas trocas com o cliente ao longo do tempo faz com que no momento exato ele vai se lembrar de você. Opa, aquele vendedor lá tá sempre falando comigo, tal. Então, você vai comendo ele pela beirada, né? Exato. O objetivo do follow não é você, e aí, vamos comprar o carro? E aí, vem visitar de novo. E aí, vem conhecer outra oportunidade. Eu tenho outra oferta para você. O objetivo do follow não é esse. O objetivo do follow é você manter o contato até o cliente aquecer novamente. Então você não vai lá jogar uma brasa, um álcool e um fogo no cliente. Não, você vai mantendo a conversa, vai fazendo ele lembrar de você, até que no momento certo e no time certo, ele vai te dar um gatilho para você retornar com ele na loja. Aí é a hora que você vai reverter isso aí em venda. Então é extremamente importante vocês terem esses processos de follow, essas regras de follow e ter tudo isso bem desenhado. Dentro do nosso script aí que a gente estava falando, só recapitulando, pós-triagem ali, sempre indico, liga 3 vezes para o cliente normal. Ligou 3 vezes para o cliente normal, ele não atendeu, liga 2 vezes no WhatsApp. Se ligou 2 vezes para o cliente no WhatsApp, ele não atendeu, já liga em chamada de vídeo. Se ele não atendeu, isso na mesma sequência. Se ele não atendeu, você manda uma mensagem para ele só com o nome dele, fulano, no ponto de interrogação e aguarda. Por quê? Muitas das vezes o cliente ele vai achar, pô, o cara me ligou pra caramba, me ligou no telefone, me ligou no WhatsApp, me ligou chamada de vídeo. De repente aconteceu alguma coisa com a minha mulher lá no trabalho, meu filho começa a pensar um monte de coisa, um parente, um amigo. Aí ele vai e te responde, oi, estava tentando te ligar, mas acho que você está ocupado, então vi que você se interessou no nosso veículo. Estou com algumas informações pra gente prosseguir. Estava tentando te ligar, mas acho que você estava ocupado, né? Você prefere dar continuidade aqui pelo WhatsApp ou prefere que eu te ligue? Pronto, o cliente já te deu a resposta, você só precisa extrair com ele onde é a melhor continuidade, se é no WhatsApp ou se é na ligação. Porque não adianta... E pode também marcar com ele um encontro, ou no escritório dele, alguma coisa assim? Pô, não é o ideal, nesse primeiro atendimento não é o ideal, só se o cliente já tiver tido relacionamento com você, porque ele vai mostrar muita resistência no encontro. Tanto Entendi. você ir lá, tanto ele ir aqui, ele vai ter uma resistência imensa. Então, o primeiro objetivo é você conversar com ele onde ele se sentir mais confortável. Você ter o primeiro contato com ele. Então, não adianta você ligar para um cliente que gosta de conversar no WhatsApp, não adianta você conversar no WhatsApp com um cliente que gosta de ligação.
Então você pergunta para entender o melhor cenário e dentro desse cenário você vai falar com ele. Fulano, pô, você estava interessado no carro tal, vai fazer as perguntas ali. O que te motivou a estar encontrando esse veículo? Me conta um pouquinho mais. Dentro de tudo isso, você já teve uma troca com o cliente, gerou uma conexão. Todo atendimento, venda, negociação precisa ter conexão. O que é conexão? Vocês precisam ter pontos em comuns. O cliente precisa gostar de você, precisa interagir com você, vocês precisam concordar dentro do assunto. Então, se gerou essa conexão em algum momento, vocês já tiveram, aí sim você pode avançar com ele para um agendamento, tanto ele ir na loja ou você ir até ele. Então, é seguido dentro dessa etapa. E dentro da etapa 2, todo o roteiro que vocês vão seguir, vocês precisam ter desenhado ali. Se o cliente fala que quer prosseguir pelo WhatsApp, ok, vamos prosseguir por aqui então. Então, analisei tudo que você conversou aqui com a Dani, que é a inteligência artificial. Na verdade, você já está bem avaliado para comprar com a gente. Temos disponibilidade para você vir aqui na loja amanhã à tarde ou quarta-feira de manhã. Qual fica melhor para você? E aí você já traz o cliente. E se for ligação, a mesma coisa. Você traz o cliente dentro do mesmo script o mais rápido possível. E da etapa 3, que é a etapa do agendamento, se o cliente agendou, está agendado. Combinado, então. Essas frases... Combinado faz com que o cliente entenda que é um compromisso. Isso não é uma coisa que o cliente vai chegar no dia, pô, não deu para mim não, desistir e tal, não, é um compromisso. Então o cliente precisa entender isso. Então você precisa falar para ele, beleza, vou trancar a minha agenda nesse horário, não vou receber nenhum cliente, peço só para se acontecer algum imprevisto, você me avisa para poder a gente remarcar e eu liberar aqui minha agenda para atender outros clientes. Combinado? Alguém vai responder sim ou não. Eu faço exatamente isso. Exato, que aí você vai ter um combinado com o cliente, uma continuação com ele. E antes de encerrar, tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar para você chegar mais tranquilo? Deixa eu te falar. Pode falar. Eu trabalho muito, fazia muito dessa forma. O que acontecia? Tinha uma época até que estava captando muito mais clientes, depois deu uma caída na captação da minha parte, tá? Que eu posso dizer. Aí eu comecei a tentar mudar para ver se surtia mais o efeito e não surtiu. E eu sempre fui muito assim, né? Dizem até que a minha venda é meio agressiva, porque eu sou muito assim, né? Objetiva. Sim. E o cliente fala, é isso, tá combinado? Ó, tá hora, eu te aguardo aqui na loja, certo? Aí aguardo o retorno do cliente. Só que, como você sabe, tem muitos clientes que depois chegam e falam, porque eu tive imprevisto. Aí eu falo, sim, acontece. Podemos remarcar, então, para amanhã? Tal horário eu ainda tenho... eu tenho ainda esse horário disponível. Aí o cliente... tá, pode ser. Aí chega no dia, remarcado. Vou fazer o seguinte com você. Eu vou deixar, então, em aberto? Eu não vou deixar nada marcado, não? Porque eu não sei como é que vai ser, não sei se vai dar. Nesses casos, o que você recomenda? Então, e até partindo já da sua estratégia já de vendedora dominante... chama, como é que funciona? Quando você vê que o cliente ele não tá faltando com compromisso com você, você precisa deixar claro para ele como é que está funcionando o processo com o carro. O carro, ele não é exclusivo dele. Se chegar algum cliente na loja, vai levar. Sim, mas eu falo isso. Eu também falo, sabendo que esse carro está sendo muito visto, como nós trabalhamos com internet, muita gente interessada, não tem só eu de vendedor, existem outros vendedores. Aí eu tento até puxar o cliente para poder segurar ali e fazer uma reserva. E eles falam, não, se aparecer um comprador, pode ficar à vontade. Eu já vejo que não é imediatista. Mas nesse caso aí, acontece, após ter tido já uma simulação ou não teve nada? Geralmente, após já ter tido uma simulação. Então, geralmente, quando você aplica o prazo da simulação para ele e explica para ele, essa simulação tem um prazo, se você simular de novo, você tem essa oportunidade de você perder, ou o seu score cair, ou isso tudo, você começa a diminuir esse risco. Lucas, quer dizer que isso nunca vai acontecer, não. Tem cliente que vai passar por tudo isso e ainda assim no final ele vai... Exato, porque tem muitos clientes que quando você tenta falar isso, eles não são leigos, eles sabem que não é bem assim que funciona, entendeu? Sim. Então é algo assim, uma estratégia que pode acontecer, para alguns pode surtir efeito, como para outros, eles não são leigos, eles sabem que eles fizeram a simulação, sabem que liberou, então se liberou ali, eu vou tentar em outras lojas dentro do carro que eu queira, entendeu? É assim que eles fazem. Eles ficam te colocando meio que para você trabalhar para eles, quer ficar fazendo a simulação, aí a princípio fazem um acordo, né, combinam com você,
e depois não dão muita continuidade. Aí você fica ali mandando mensagem, entrando em contato, liga, não atende, aí ele vai esfriando. Então eu queria um método de uma forma que quando chegasse nessa etapa, não esfriasse. Eu queria entender onde que eu estaria errando nisso, entendeu? Sim. Dentro Isso é para carregar. dentro desse processo, Xana, não quer dizer que você está errando. Às vezes você só está pegando o lead desqualificado. Então, Sim. às vezes, o número de atendimento desqualificado que a gente tem faz com que a gente pense que o processo está errado. Eu me culpo muito, eu, às vezes fico me cobrando muito em relação a isso. Exato, aí a gente fica achando, pô, mas vou tentar mudar isso aqui, que deve ter alguma coisa que eu tô fazendo que não tá legal e tal. É assim mesmo que Só eu que às fico. vezes o lead que não tá tão quente assim, não tá tão preparado para Mas comprar. aí vem o Diego, 500 leads e não tem uma captação, entendeu? Aí você fica, pô, realmente, não é possível, 500 leads que entram e não existe um agendamento, uma venda, sabe, um reverter em venda. Sim. Onde está o erro? Porque de 500 leads e não tem uma conversão? Como é que a gente divide isso? Primeiro de tudo, quantidade de leads que entram. Então vou supor aqui, entraram 100 leads. Dos 100 leads, deixa eu até avançar aqui um pouquinho. Eu acho que eu tenho um funil desse aqui, que é um funil já real nosso. Aqui, por exemplo, vamos olhar nesse cenário. Dentro dos 288 leads que vieram da campanha, desses 288, 140 leads foram qualificados. O que quer dizer com isso? Que os 140 leads deram continuidade no atendimento, demonstraram real interesse, eles foram para passar a documentação. Só que dos 140, olha só quantos tiveram visita agendada. 31. O número já cai bastante. Mas isso não quer dizer que o processo está ruim. Isso quer dizer que dentro do âmbito do mercado, está ainda dentro de um parâmetro que dá resultado em relação à campanha, em relação à loja, em relação à estrutura, que dá ROI e ROAS, digamos assim, que é o retorno sobre investimento e o retorno sobre investimento em campanha. Então, desses 140, você teve 31 agendadas. Só que dessas 31 que agendou com você, só 22 foram na loja. Dessas 22 que foram na loja, 12 viraram vendas. Então, assim, antes de tudo, igual você falou, o Diego falou 500 leads, nenhum lead. Não. Todo vendedor, ele precisa estar trabalhando com um número também para ele se resguardar do processo dele. Então, por que hoje a gente implementou a inteligência artificial? Porque muitas das vezes eu gerava lead qualificado para as lojas e o vendedor não dava o atendimento rápido ou não tinha métrica nenhuma de quantos eram bons, quantos eram ruins. Eu não conseguia otimizar a campanha, ele não conseguia vender e as coisas não andavam para nenhum dos lados. Sim. Então, a otimização do processo o vendedor quando tem números reais, ele consegue falar para mim, pô Lucas, dos 500 leads que você me mandou, no processo que eu estou aplicando aqui certinho, que eu descrevi aqui para você, pô, só agendei com 3. E dos 3 que eu agendei, só um veio na loja e nenhum comprou. Aí eu vou ter que olhar, pô, são números, dentro desse funil que eu estou te mostrando aqui, são números muito fora da curva. De 500, 3 foram na loja, um realmente foi e nenhum comprou, aí eu vou começar a olhar por outro lado. Ó, o problema está lá no anúncio, o problema está lá no tráfego que está gerando lead desqualificado. Agora, se dentro dos 500 você está tendo 200 qualificados, você tem 50 agendados, e dos 50 agendados 5 viraram vendas ali, a gente vai começar a olhar um parâmetro diferente. Porque a diferença de lead gerado para lead qualificado foram 300 perdidos. O maior garfe ali foi na venda. Então a gente vai olhar o que faltou. Então juntos a gente consegue analisar o processo e ver realmente onde está pendente. E a gente precisa... Oi? Fazer um ajuste para ver onde está o débito. Exato. A gente não precisa ser muito técnico, saber muito conhecimento técnico. A gente precisa só olhar. Se antes eu conseguia esse número, o que está acontecendo de diferente que está me atrapalhando? É por isso que eu falo, é muito importante os vendedores estar sempre conversando entre si e a gente está sempre tendo essa troca. Porque às vezes a China vai falar, eu quero entender, e acontece mesmo. Dentro do meu processo aqui, eu também vendo, às vezes a gente para pensar assim, cara, eu queria entender aonde que eu estou falhando, porque o cliente, nessa etapa, exatamente nessa curva,
e que o cliente ele bate na parede e some. É isso, e me irrita absurdamente. E a gente acha que que a culpa é do processo e não é. Às vezes é só lead desqualificado, é lead problemático e a gente precisa tratar. Só que quando o problema é do processo, começa a ficar claro. Porque a gente erra repetidamente sem ter resultado. Ou seja, vai chegar 500 leads, nenhum vai avançar, não vai ter venda, não vai conseguir progredir. Então, a gente analisando junto dentro de cada etapa, a gente vai conseguir definir e até mesmo trazer. E o grupo lá é exatamente para isso. A hora que você avaliar, Xana, olha Lucas, eu estou tendo esses números aqui, em 15 dias eu estou tendo esses números. Pô, consegue analisar comigo? A gente entra numa reunião, te conversa junto, ó, Xana, eu acho que o principal ponto aí está sendo o lead. O lead mesmo está chegando ruim, ou então ó, o principal ponto aqui está sendo o atendimento da IA, ela está falhando por algum motivo. Ou o principal ponto aqui está sendo na hora da negociação, não é o agendamento, não é o pré-venda, não é o anúncio, não é nada. É só a negociação. Então, de repente, a gente vai olhar se é o carro, se é a localização, se é N fatores. Então, a gente vai ter sempre essa troca no grupo para poder avaliar os números que a gente está gerando com os resultados que a gente está esperando. Entendi. Essa é um dos principais fatores. É legal isso. Eu sempre falei, eu gosto muito de treinamento, porque várias cabeças... E, às vezes, são pontos, detalhes que, no meu ponto de vista, eu não consigo identificar e uma pessoa de fora consegue identificar e a gente está aprimorando ali para poder conseguir ter um retorno melhor, entendeu? Sim. Então, é muito importante esse treinamento justamente por essas questões. E, com certeza, eu vou te perturbar. Pode ficar à vontade. Mas é o que eu falo com o Diego. O nosso principal objetivo com o nosso produto não é... Por isso que, assim, é bem aberto. A gente não tem fidelização de contrato. Nosso objetivo é implementar um processo que ajude não só o lojista a vender mais, mas o vendedor a se desenvolver, o vendedor começar a ter melhor performance ali no atendimento, para poder a loja crescer. Porque a minha fidelização e a minha prova social nesse caso é quando a loja de vocês cresce. É quando eu vejo a loja de vocês postando várias provas sociais, vocês crescendo. Então, isso é a minha prova social para eu conseguir mais lojas. Então, o nosso trabalho é voltado em cima de ajudar vocês a alcançar essas metas e esses objetivos aí. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa aí? Fazendo a casinha lá? Para mim tá de boa. Show! Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Espero que eu possa ter ajudado, agregado a vocês em alguma coisa. Vocês vão ter acesso aí ao PDF, ao mapa mental. Eu vou mandar a gravação também. Vou mandar a transcrição também dessa reunião para vocês poderem acompanhar. Mas o principal de tudo, marquem já a conversa entre vocês. Alinhem scripts de atendimento, alinhem scripts de negociação, margem de até onde vocês podem ir dentro de cada etapa. Deixa tudo. A Ofir Veículos trabalha dessa forma, do início ao fim, deixa tudo prescrito ali. E assim vocês vão ter processos validados e quando chegar mais pessoas na equipe, vai ser só treinar ela, passar para ela o processo que já está validado. Isso vai se tornar uma bola de neve ali. Beleza, gente? Beleza. Na realidade, Pode falar. o que acontece? O que você está falando aí de conversa, né? Ser uma equipe para mim, é o quê? Chega o João, pede para atender um cliente aqui, né? Que ele está lá na Amaral Peixoto e está esperando um outro cliente. O cliente vem aqui, eu dou aquela atenção, né? Mostro o carro, ele passa um test drive, o que tiver que fazer, ele volta para o João para que ele possa concretizar a venda. Mas isso tem que ser feito como? Sentar, conversar e expor. Porque não adianta falar, porque falar o papagaio também fala. Sim. Né? Então é sentar, conversar, vamos fazer dessa forma. Será que vai dar certo assim? Vamos tentar? Beleza, porque eu não fico preocupado. Se o meu cliente está lá na Amaral Peixoto, se ele está tentando comprar um carro e não está conseguindo, entendeu? Sim. Ou já lhe dei muita bola nas costas nas concessionárias, né? Que jogaram para o alto e venderam. Eu acho que isso não é certo, mas eu não retribuí.
né? Então já vem já com certas manias, né, da concessionária, e isso atrapalha, né? Um pouco que fica a desconfiança. E a desconfiança é a pior coisa que tem. Isso é muito importante vocês acordarem, tá? Tem muitos casos mesmo disso. E tem casos em que funciona basicamente os vendedores. Ou eles repartem a comissão, ou faz igual o Otto falou, um vai segurando as pontas ali enquanto um tá terminando, enquanto o outro tá terminando, o outro atende. Só que é uma coisa que eu falo bastante. Todos vocês têm que ter a mentalidade de dono, por mais que vocês sejam vendedores. Então vamos supor que vocês estipulem uma meta com uma equipe de 20 vendas. Pro Diego, tanto faz se quem vai vender é o Otto, é a Xana ou o Francisco. O que importa é que o carro seja vendido. E que a loja cresça e não pare de vender. Então, assim, se a negociação da outra loja demorar 2, 3 horas, o outro cliente aqui vai ficar esperando, o vendedor vai ter que vender, cara. O vendedor que está disponível vai ter que vender para ele. Porque não faz sentido perder um lead, um cliente, porque o outro vendedor está atendendo lá. Primeiro ponto de tudo, ou o cara que era o responsável se organiza, faz o agendamento com ele certinho, garante que ele vai chegar no horário certo, tudo mais. Ah, Lucas, mas acontece. E se acontecer, tudo bem. Você tenta ganhar a venda que você está atendendo lá, enquanto o outro vendedor tenta ganhar aqui. Aí vocês acordam entre vocês, se vai repartir a comissão, se não vai, enfim, fica totalmente a critério de vocês. Mas o principal vocês não podem ter esse sentimento de que porque o outro vendeu, passou a perna em mim e tudo mais. Porque o objetivo de vocês é chegar no final do mês com mais de 15, mais de 20, mais de 50, mais de 100 carros vendidos. Porque no final das contas, se vocês pararem para analisarem, vai todo mundo estar ganhando bem. É sempre nesse âmbito, porque nenhum vendedor vai conseguir fazer 100 sozinho. Se vocês são aí 4 vendedores, não vai fazer 100 vendas de carro sozinho. Uma hora o Otto vai ter que vender, ou uma hora vai ter que ser a Xana, outra hora vai ter que ser o Francisco, o Neto, o Júnior, o Diego, e assim vai. Então, vocês não dão conta de vender todos os 100 carros sozinhos. Então, precisa ter essa distribuição e também ter esse entendimento. Pode ser que eu estava atendendo aqui um cliente, pô, o Francisco, o único que está disponível, pô, Francisco, atende lá para mim. O próximo cliente que tiver ali, você fica com esse daí, o próximo que tiver, a gente te troca o cliente. Enfim, vocês podem acordar um modelo em que vocês não tenham rixa, um modelo que não tenha esse atrito e que não tenha, como o Otto falou, essa lembrança de manias de outras agências. Porque experiências ruins faz a gente ficar ligado. Então, o nosso ligado é sempre pensar que alguém está querendo enganar, passar pena, alguma coisa assim. Então, o principal de tudo é extrapolar as vendas da loja. Extrapolar as metas, alcançar os objetivos e com certeza, se todo mundo fizer a sua parte em acordo, em harmonia, vocês vão conseguir crescer e vender cada vez mais. Sei que isso daí é um assunto delicado, mas precisa ser conversado, porque assunto delicado faz com que a loja cresça, faz com que vocês estejam sempre alinhados como equipe. E também não fujam de problema e confusão, vai ter momentos em que vocês vão querer discutir, não vão concordar com alguma coisa, e vocês vão ter que voltar para a cúpula ali para poder alinhar isso daí. Porque o Diego não vai dar conta de tudo, como vocês também não vão dar conta de tudo. Então é importante que todo mundo esteja fazendo tudo alinhado, porque ninguém faz nada grande sozinho. Beleza? Beleza. Então show de bola, gente. Mais uma vez foi um prazer. Fica com Deus. Valeu, Lucas. Tchau. Valeu, meu amigo. Boa semana aí pra você. Vocês também. Falou. Falou.